Vanina Piquet foi a primeira mulher a vencer uma corrida aqui no Brasil. Eu conto mais da história dela no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não é nenhum segredo que a presença das mulheres no mundo do esporte a motor tem sido cada vez maior com o passar dos anos. Seja dentro das pistas ou fora delas, as mulheres estão ocupando seu espaço no automobilismo e o interesse também cada vez maior, tanto do público quanto da mídia, com essas pilotas, engenheiras e tudo mais, também tem sido cada vez mais crescente. Só que apesar da gente saber que o número está aumentando nos últimos tempos, as mulheres sempre estiveram presentes no mundo do automobilismo. Um excelente exemplo disso é a Vanina Piquet, que foi pilota brasileira nos anos de 1934 e 1935. Ela nasceu no Mato Grosso do Sul na primeira década do século XX e tirou sua habilitação no ano de 1926. Acontece que por muitos anos na sua vida, ela ficou muito prostrada na cama, ela mal conseguia caminhar. Passou por diversas consultas, curandeiros, algo que era bastante comum na época, né? Mas ninguém descobria a origem disso. Até que então o automobilismo entrou na sua vida. Um pequeno parênteses, as informações que eu trago nesse vídeo são de um excelente texto do motor1.com. Eu vou deixar no link aqui embaixo depois para vocês conferirem o relato completo de sua meteórica carreira. Pois bem, então tudo foi iniciado em 1934. A ASAB, a Associação Esportiva Automobilística, promoveu em 21 de outubro uma competição de arrancada lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. No regulamento era necessário acelerar em uma reta de 500 metros e depois os competidores tinham mais 20 metros na frente para parar totalmente, né, o carro. A Vanina então se inscreveu para essa disputa com o incentivo de ninguém menos que o seu marido, e ela competiu com um Ford Todos. Bom, a Vanina, com uma marca de 2,5 segundos mais rápida que o segundo colocado, o Nicolino Guerreira, garantiu a vitória. Sim, ela na sua primeira corrida, na sua primeira disputa, já conseguiu aí o degrau mais alto do pódio. Essa era a sua primeira participação em qualquer competição de campeonato de automobilismo. Nos jornais da época, eles todos, né, é um fato, né, bastante curioso, né? 1934, uma mulher competindo. Então os jornais eles fizeram questão de ressaltar bastante aí esse feito. As manchetes eram: a senhora Piquet Teixeira consegue brilhante vitória, ou primeira vitória oficial de uma chefez brasileira. Inclusive no Diário Carioca, né, eles fizeram um pequeno resuminho falando que o triunfo foi brilhantíssimo, pois, a par das excelentes condições técnicas com que a madame Vanina Piquet Teixeira o conquistou, serviu também para inscrever o seu nome como a primeira mulher vencedora de uma corrida de automóveis no Brasil. Então, com o passar do tempo, aos poucos ela foi conquistando cada vez mais resultados notáveis, ela foi sempre ficando entre as primeiras colocações, não necessariamente sempre vencendo, mas sempre ali aparecendo em quarta, em quinta. Então, assim, ela sempre conseguia mostrar bastante velocidade, bastante habilidade, bastante técnica, especialmente por ser uma mulher nos anos de 1930, correndo num esporte masculino, então ela foi também ganhando bastante notoriedade, ela acabou se tornando meio que uma celebridade, todo mundo conhecia ela. Ela crescia cada vez mais no cenário do esporte a motor carioca, que era onde ela disputava aí as suas provas. Então, a Vanina ela começou a ser bastante popular e chegou mesmo até a ser apontada como grande expoente do automobilismo. Eu achei isso muito curioso, muito legal, porque, mais uma vez, era uma mulher nos anos de 1930, a gente sabe como a sociedade era machista, como a sociedade era voltada totalmente para os homens, o automobilismo era um esporte para os homens, né? Um esporte majoritariamente masculino, então ver uma mulher conquistando bons resultados e não sendo excluída, não sendo diminuída, não sendo ridicularizada, mas sim vista como um grande expoente, uma grande expoente do automobilismo, eu achei bastante curioso e muito legal. Inclusive, a Vanina Piquet, ela fazia questão de estimular cada vez mais mulheres também a participarem do automobilismo. Ela não queria ser a única mulher nas provas, ela queria que cada vez mais mulheres surgissem, mais pilotas começassem a aparecer aí nas corridas. Em uma das falas dela, né, nas diversas entrevistas que ela deu para os jornais da época, ela falou: a questão não está
na falta de ânimo esportivo, nem na ausência de coragem, pois a mulher brasileira não teme os riscos do automobilismo. Precisa se liberar de certos preconceitos. O esporte não admite a prisão a velhas praxes e convenções. Então imagina a Avenida Piquet, nascida na primeira década do século XX, com esse pensamento tão progressista, com esse pensamento tão avançado para a época, né? Eu achei extremamente incrível, porque além dela fazer história para as mulheres aqui no Brasil, fazer história, né, como uma grande pilota, batendo sempre pilotos favoritos nas provas que ela disputava, ela ainda fazia questão de falar que não se podia ficar preso nesses tipos de pensamentos, que mulheres têm medo, mulheres não querem participar, mulheres acham que isso é um esporte masculino. Então, assim, é muito incrível a história dela, porque além de tudo isso que ela conquistou, ela ainda fazia questão de exaltar e que tivessem mais mulheres. Então, assim, é aquela famosa frase, quanto mais mulheres, a Erika Prado do Girls Like Racing adora repetir essa frase e é muito verdade. Então, assim, eu achei muito incrível, muito maravilhosa essa atitude da Avenida. Mas, inclusive, tentando aí promover a chegada de mais mulheres no automobilismo, em uma prova na estrada Rio-Petrópolis, ela convidou a filha de seu preparador para correr junto dela. Acontece que após percorrer o percurso em ótimo tempo, os pilotos tinham aí um percurso para percorrer, né? Quem fizesse no melhor tempo ganhava. Ela fez esse percurso, fez em um ótimo tempo, ela teve de desviar aí de um espectador, mas tudo bem, ela conseguiu completar tudo. A cronometragem oficial acabou não pegando o seu tempo, então ela acabou não se classificando, né? Ela acabou não tendo resultado, mas nos cronômetros pessoais foi possível ver que o tempo dela era tão bom que ela teria conquistado aí a vitória. Bom, a menina ela então vinha participando de diversas corridas, fazendo seu nome, conseguindo bons resultados, mas em 1935, quando ela ia participar do terceiro GP do Rio de Janeiro, que era uma das principais corridas do Brasil, ela acabou sendo impedida pelo seu marido por ordens médicas. Ela chegou a participar também de um rally de regularidade, foi quinta colocada final entre 50 participantes em 1935, né? Só que daí em 1936 ela mais uma vez foi proibida por seu médico de disputar corridas, falou que ela já corria riscos só fazendo um passeio comum, imagina então disputando provas, e depois de então ela tentou participar de uma última corrida. Acontece que aquele preparador, né, do motor do Ford dela acabou enrolando, ela ia participar na prova com uma Bugatti, ele acabou enrolando porque o carro estava com problemas mecânicos, ela queria que ele fizesse o conserto assim, urgente, né, para ela poder conseguir se classificar, poder participar, só que ele ia sempre enrolando, ela não conseguiu aí o prazo mínimo para poder se inscrever e depois disso nunca mais foi vista em nenhum relato de provas lá no Rio de Janeiro. É uma pena, mas assim, ela teve uma carreira meteórica, assim. Em 2 anos ela participou de 6 provas e conseguiu 3 vitórias. Então, assim, a Avenida Piquet, ela com certeza é uma pilota que entrou para a história. E é muito legal ver que, além dela incentivar mais mulheres, ela também foi bastante exaltada na época. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo, vocês conheciam a história da Avenida? Que eu achei uma história muito incrível, muito maravilhosa. Ela tinha que entrar aqui nessa semana de mulheres brasileiras que eu tô fazendo aqui no Elas na Pista. Compartilha com seus amigos para eles também ficarem sabendo da história dela. Deixa bastante joinha, porque isso ajuda demais aqui o canal do Elas na Pista. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor, considere se inscrever aqui no canal. E você também pode me ajudar financeiramente, toda ajuda sempre é muito bem-vinda, são 2 maneiras. A primeira é clicando no botão valeu ou thanks, que fica embaixo de todos os vídeos. E a segunda é se tornando um apoiador mensal, são 3 mensalidades para você receber conteúdo exclusivo todo mês. É só entrar no meu perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher uma das mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!